Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela OTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Sexta-feira, dia 21 de abril de 2023. Até 13h, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. E hoje uma conversa bastante especial neste feriado. Nós vamos apresentar aqui o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Tudo bem, Pinheiro Pedro? Seja bem-vindo. Obrigado pela colaboração sempre com a gente no programa Gente que Fala. Como é que está o feriado de 21 de abril aí? Está um feriado excelente, né? Um feriado importante para a República, né, brasileira, véspera do descobrimento do Brasil. Mauro, é um prazer sempre grande falar com você, estar nesse programa maravilhoso aí, produzido pelo Fausto, pela Zenilda e assessorado pelo Pedro, né? Muito bom falar com vocês. Muito obrigado pela presença, Pinheiro Pedro, sempre colaborando com a gente aqui no programa Gente que Fala. Bom, feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes. Qual é a reflexão que a gente pode fazer? Tiradentes enforcado em 21 de abril de 1792, em Confidência Mineira. A história acaba se distanciando, o tempo passa, as novas gerações acabam não tendo muito contato com os fatos, com os acontecimentos. E você já chamou bem a atenção, amanhã, 22 de abril, 523 anos do descobrimento do Brasil. São duas datas importantes, mas que se unem, né? O Brasil, na verdade, ele foi descoberto pelos portugueses, mas ele já estava aqui, né, com toda a sua grandiosidade, não só como um ponto geográfico, mas também em relação ao seu povo. O continente americano ele foi desdobrado, né, a partir do Brasil. Nós tivemos o avanço de Colombo ao norte do Equador, mas Américo Vespúcio esteve no Brasil antes da data oficial do descobrimento e 4 anos depois. Dessas viagens que o Américo Vespúcio fez ao Brasil com os portugueses, é que se fez aquele famoso livro, que foi um best-seller naquele século, sobre o Novo Mundo, né? E é em função deles ter sido autor deste best-seller que, em 1515, em Veneza, os europeus resolveram dar um nome de América a esse continente. Então, o Brasil tem íntima vinculação, mais que Cuba, né, por termos hoje o nome de continente americano, né? Por outro lado, Tiradentes é a imagem da República. Tiradentes passou a ser considerado um herói nacional e relembrado com a República Brasileira, a partir de 1889. Por quê? Não havia um herói republicano, né, que pudesse representar como republicano a independência do Brasil. Então, foram buscar a figura do alferes lá atrás, né, no final do século XVIII, e resgatá-lo para constar na nossa agenda republicana desde então. É um personagem complexo, como todo personagem histórico, mas tem os seus méritos, né? Não só em relação à luta republicana muito recente, né? Posto que a Revolução Francesa estava ali às portas, né? Ainda, né? E a americana também, como também foi o primeiro indivíduo a organizar, a participar de toda uma conspiração visando buscar uma justiça tributária, né, face a um império, a um Estado, né, extremamente voraz, né, que cobrava o famoso quinto dos infernos de Deus em todo o mundo, né, e não devolvia absolutamente nada, né, de benesses
para a população pagante, né? Então, se você achar que a gente pode criar uma parábola, né? A parábola de Tiradentes é a que vivemos todos os dias no Brasil até hoje, né? Sim. E você lembrou bem essa expressão que atualmente não é bem usada, né, com o sentido que ela de fato tem, quinto dos infernos, né? E isso se refere ao quinto, né, que era cobrado, a quinta parte que era cobrada por Portugal, aqui do Brasil, de impostos, né? Então aquilo era considerado um absurdo, o quinto dos infernos, né? Mas hoje o sentido acaba sendo outro, né? O pior é que hoje já estamos no quarto dos infernos, quiçá daqui a pouco o terço dos infernos, né? É verdade, a coisa tem avançado, a coisa tem avançado. Mas olha, Pinheiro Pedro, vamos falar sobre os 2 anos da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, onde você atua, para dizer o seguinte: à medida que o planeta aquece, cidades de todo o mundo estão adotando compromissos climáticos ambiciosos e alinhados aos objetivos do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global a menos de 1,5 graus neste século. E é o caso aqui de São Paulo, que para atingir esse objetivo criou há 2 anos, como eu destaquei, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Qual é o balanço? 2 anos é bastante tempo, né? Mas qual é o balanço, de uma maneira geral, que dá para ser feito do trabalho nesses 2 anos, Pinheiro Pedro? Olha, o trabalho nosso aqui no município foi inovador. Primeiro, que foi uma ação do Ricardo Nunes muito importante, pôr de pé algo que estava previsto pelo prefeito Bruno Covas, mas que ele não teve tempo de implementar, que era uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Segundo, uma outra inovação no ponto de vista de governança. Nós temos, no continente americano, apenas 4 sistemas de governança que tratam especificamente do clima, né, dentro de um sistema de governo estatal. O secretário do Clima dos Estados Unidos, o John Kerry, o ministro de Clima, de Câmbio Climático da província de Misiones, na Argentina, mais o secretário de Mudanças Climáticas do município de Niterói e nós, aqui em São Paulo, né? Então, isso mostra por si só a inovação, né, e a forma pioneira com que nós estamos lidando hoje com a questão do fenômeno do clima, né, dentro de um organismo público estatal. Nós descolamos a questão climática da questão ambiental, e isso foi muito importante, porque o clima envolve muito mais vetores de governança do que propriamente de controle territorial de defesa ecossistêmica, engloba isso, mas vai mais além, diz respeito à necessidade de, no nosso âmbito de microclima, numa cidade como São Paulo, nós contribuímos decisivamente para o esforço de enfrentamento às alterações do clima na Terra, né, em relação à nossa forma de vida, à nossa civilização humana. Nós temos que lembrar que o planeta Terra sofre alterações climáticas há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Geralmente, o planeta resolve salvar-se sozinho. Ninguém salva o planeta. E quando o planeta resolve se salvar, ele se livra do que está na superfície. Já o fez várias vezes. Portanto, as formas de vida que temos hoje em nosso planeta equivalem a menos de 1% do volume de vida que já passou pela crosta do planeta Terra. Nós temos hoje uma consciência absoluta da nossa vulnerabilidade. Portanto, a palavra de ordem hoje em governança climática é resiliência ao fenômeno das mudanças do clima e adaptação, necessidade de nos transformarmos nosso sistema de governança, nossa forma de vida, né, frente às alterações do clima sobre as quais não temos controle. Nós estabelecemos aí na Carta de Paris uma espécie de termostato de papel, né? Vinculou-se lá que nós não podemos deixar o planeta passar de 1,5 graus de alterações climáticas, mas eu sou muito cético em relação a esses objetivos,
por um simples motivo. Se nós tivermos 2 vulcões explodindo ao mesmo tempo no planeta Terra, nós vamos já ter ultrapassado essas alterações, para menos ou para mais. O Pinatubo, em 1991, né, produziu uma alteração de 3 graus centígrados. E no século XVIII, nós tivemos 5 vulcões que explodiram em linha na Islândia e alteraram a temperatura do planeta em 6 graus, né? Razão pela qual qualquer quadro pintado no final, da metade para o final do século XVIII, você vai ver neve, né? A Europa entrou num período de muito frio, a safra se quebrou, as pessoas passaram fome, 1.500.000 refugiados foram parar em Paris, e o rei da França, na época, Luís XVI, convocou os Estados Gerais. O resto, nós sabemos, né? Veio a Revolução Francesa e tivemos Tiradentes aqui no Brasil. Como você vê, clima e a data tem tudo a ver. Secretário Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, nessa conversa com a gente hoje, feriado de 21 de abril, aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Secretário Pinheiro Pedro, por que, aos olhos da população, toda e qualquer medida tomada em defesa do clima, em defesa do meio ambiente, parece pouco, ou parece surtir pouco efeito, ou parece ter um efeito demorado para as devidas soluções? É um trabalho que tem que ser feito permanentemente, e pelo fato de, muitas vezes, esse trabalho não ter continuidade, é que gera essa percepção na população de uma maneira geral. Nós temos 3 problemas. O primeiro é que as alterações climáticas, elas são sentidas aos poucos. Elas não têm data, elas não seguem o calendário juliano, né? O Sol não segue o calendário do planeta Terra, né? O cosmos também não, né? E o próprio planeta Terra não segue o calendário estabelecido pelos seres humanos. Então, nós temos eventos como, por exemplo, o que aconteceu no litoral norte do estado de São Paulo, no mês de fevereiro, aquele desastre, aquela tragédia com a morte de dezenas de pessoas, né? E que teve um episódio anterior pior na década de 60. Né? Aí falam, puxa, mas as mudanças climáticas estão acontecendo agora, e isso daí já aconteceu na década de 60. Ué, em termos de idade do planeta, década de 60 foi ontem. O que aconteceu hoje, né, tem íntima ligação com alterações que estamos sofrendo no clima e que só agora estamos nos apercebendo delas. A verdade é que nós estamos conhecendo o comportamento climático do planeta de 30, 40 anos para cá. O nosso Tratado de Mudança Climática é de 92, mas só entrou em vigor, né, com o protocolo de Quioto em 2006. Né? Ou seja, a própria forma de reconhecimento de uma situação de fato pelos estados nacionais já é lenta por si só. Né? Quase 20 anos, né, quase 16 anos entre a assinatura de um tratado e o início de sua operacionalização. Portanto, o primeiro passo que nós temos que verificar é que estamos tratando de algo que as pessoas só vão percebendo aos poucos. Portanto, esta noção de que toda vez que acontece um evento climático extremo, parece que nada foi feito antes. E, de fato, talvez não tenha sido, porque os conhecimentos que estamos adquirindo em relação a essas alterações são recentes e estão em processamento. O segundo ponto é que os próprios governos não se encontram aparelhados ou sensibilizados para tratar de um fenômeno tão grave quanto é o da mudança do clima no planeta. Ele afeta a nossa capacidade de produção de alimentos, ele afeta a segurança de nossa população, altera profundamente a forma de lidarmos com as nossas fontes de energia, né? E também a forma como podemos lidar com grandes eventos de impacto geográfico
em todo o planeta, porque eles começam a ganhar uma escala transcontinental. Então, os governos ainda não se sensibilizaram para isso. O próprio fato de existir uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas no município de São Paulo já é, no primeiro momento, o reconhecimento da necessidade de uma gestão nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, uma dificuldade que nós, como secretários voltados para essa área, somos só 2 no Brasil, né, temos para sensibilizar o nosso próprio governo com relação àquilo que estamos fazendo. Né? Então, já há um problema também de adaptação. E o terceiro é a absoluta falta de comunicação, né, da população, uma falta de educação ambiental e de conscientização para o problema. As pessoas ainda não se deram conta do risco global que estamos hoje sofrendo e do fato de que essas alterações nos afetam nas nossas cidades. Elas não vão acontecer com o degelo na Antártica ou com a Groenlândia voltando a ficar verde. Não, elas vão se processar no córrego, né, que passa ao lado do casario, né, numa área de risco dentro da cidade de São Paulo. Secretário Pinheiro Pedro, para a gente falar do Plan Clima, que é o plano de ação climática do município de São Paulo, este plano é um trabalho que tem data para terminar, porque o objetivo dele é apoiar a implementação daquilo que foi acordado, né, pelos diversos países, inclusive o Brasil como signatário, no Acordo de Paris, né? Tem o objetivo. É um trabalho que tem final, tem data para acabar ou é um plano perene? Não, é um plano perene. Ele tem objetivos estratégicos postos até 2050, de acordo com o que está estabelecido pela Carta de Paris. A ideia estratégica do plano é zerarmos as nossas emissões de gás de efeito estufa até 2050, dentro da cidade de São Paulo. Temos fases intermediárias, né, para poder atingir essa meta. Portanto, diríamos que o plano de mudanças climáticas da Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo, o Plano Clima, iria até 2050. Mas não é verdade. As 43 tarefas que estão dispostas no plano, né, elas nos levam a um trabalho contínuo. Primeiro, porque todo plano segue aquele padrão existencialista do Jean-Paul Sartre, né? O Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista francês, falava o seguinte, que nós vivemos numa eterna frustração. Por quê? Porque nós traçamos objetivos. Quando chegamos lá, o objetivo não é mais o mesmo e nós próprios já não somos os mesmos, né? Então, os objetivos traçados em planos estratégicos com largo período de tempo, eles tendem a se tornar mais perenes, primeiro, porque a nossa geração, né, será uma geração já envelhecida, quando não, próxima à extinção até 2050. Então, estamos preparando para nós, esse plano é perene. Quando chegar lá, né, as novas gerações que estarão se ocupando da execução do plano, com certeza já o terão modificado, né? Então, eu considero o Plano Climático de São Paulo o primeiro passo, né, no sentido de um trabalho que vai ser incessante de resiliência e de adaptação ao clima de nossa cidade. Ou seja, o entendimento é que é um trabalho sempre de objetivos alterados, sempre com correções de rumo, porque mudam as gerações, a própria situação do clima também, hoje aponta para um lado, o amanhã entendimento que nós temos do clima e a tecnologia se altera completamente. Por exemplo, nós temos metas traçadas no município de São Paulo, que são o plano de metas da cidade, que, para poder se adaptar ao plano climático da cidade, estabeleceu, por exemplo, que nós temos uma determinada via tecnológica para aplicar na alteração da matriz energética dos ônibus circulantes na cidade de São Paulo. Então, se estabeleceu lá que nós vamos adquirir 2.600 ônibus elétricos autônomos, né, com bateria. Eu não tenho dúvida
Quando nós tivermos alcançado este objetivo em 2024, nós já deveríamos estar, ano que vem, no limiar de uma alteração tecnológica profunda, né, em direção à célula de hidrogênio, ou seja, já estaremos, né, cumprindo parcialmente um plano com produtos que daqui a 2, 3 anos já estarão obsoletos, você percebe? Então, as alterações que nós estamos sofrendo hoje, tecnológicas no planeta, elas não podem ficar fora do nosso sistema de governança. Eu acho que é em função disso que é a importância de um sistema de gestão tão dedicado como esse que nós estamos implantando na cidade de São Paulo. Você está no programa Gente que Fala. Hoje a nossa conversa aqui com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, neste feriado de Tiradentes, 21 de abril, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela OutV, a TV da internet e também pelas redes sociais. A Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, o secretário Pinheiro Pedro, também organizou a Autoridade Hídrica do município de São Paulo, concentrando as ações da OIDA, é a Operação de Defesa Integrada das Águas. Em que pé está essa operação, secretário? Olha, essa operação ela ficou sem ser executada por muitos anos. E quando nós chegamos aqui em 2021, nós estamos iniciando uma retomada desse processo. Isso no momento em que as ocupações irregulares nas áreas de mananciais na cidade de São Paulo haviam explodido, disparado. Para você ter uma ideia, com os números de 2012, né, para 2021, nós tivemos uma ampliação de 9 vezes o volume de ocupações irregulares na cidade de São Paulo. Todas elas comprometendo a área que é destinada à produção de água para o abastecimento da cidade. A região de mananciais em São Paulo, ela serve para guarnecer um sistema de abastecimento de água em São Paulo, na zona norte da capital, que tem um sistema de transposição de bacias, inclusive, do Piracicaba para o Alto Tietê, e que é responsável por 60% do nosso abastecimento de água. E a outra área de mananciais importante fica na zona sul, né, e sudeste do nosso município, próximo à Serra do Mar, naqueles campos que a gente chama de campos de abastecimento de água, né, uma zona intermediária nesse grande vale que é a cidade de São Paulo, e que também é responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de habitantes, né? E que constitui-se também de 2 reservatórios, Guarapiranga e Billings, né? O comprometimento da qualidade da água, em função dessas alterações que ocorreram de degradações de ocupações regulares, a qualidade da água piorou muito, sobrecarregando o nosso sistema de saneamento, de abastecimento, né? Inclusive com um volume muito maior de produtos visando tornar a água possível de ser consumida pelos paulistanos. Então, é uma medida, a OIDA, que é estratégica e essencial. Desde quando voltamos a assumir esta operação, nós já tivemos mais de 30 operações conjuntas realizadas com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e aqui no município de São Paulo, com apoio da Guarda Civil Metropolitana e dos órgãos de fiscalização. Derrubamos dezenas de construções de casas, né, centenas de construções da área de infraestrutura, né? Apreendemos toneladas de material de construção posto clandestinamente nessas áreas e embargamos mais de 200 hectares, né? 114 pessoas foram detidas nessas operações e, portanto, eu posso dizer que a OIDA é uma operação de guerra, viu? E uma guerra assimétrica, aquela guerra desproporcional, difícil de ser delimitada, ela não tem quartel e ela envolve não só um problema de ordem social, que é a imensa demanda de habitação que a população mais pobre da cidade tem, como também envolve a segregação racial, a segregação social, com referência às pessoas mais pobres serem sistematicamente jogadas, né? Isso não é um problema só de São Paulo, é de quase todo o espaço urbano no mundo.
elas são jogadas nas áreas de risco, né? E, portanto, ficam em situação mais frágil. E isso também envolve, infelizmente, a especulação imobiliária que hoje está nas mãos do crime organizado, né? E, portanto, é um trabalho que envolve bastante a segurança pública. As operações têm o objetivo ali de fazer o desmonte, né, daquelas ocupações irregulares, enfim, que é um trabalho que exige depois uma fiscalização, né? Mas como você destacou, não é, secretário? É tudo muito difícil, existe um problema de déficit habitacional na cidade de São Paulo, as pessoas acabaram empurradas para aquelas localidades. Tem o crime organizado fazendo ali a especulação imobiliária e tem gente bacana também em grandes imóveis, em grandes propriedades ali, tomando conta ali daquele espaço, né? Então, tem a questão de ordem social e de ordem policial, né? A maioria dos lotes que nós temos desfeito, Mauro, são absurdos, são lotes com piscina, são casas bem construídas, os arruamentos são todos calçados com iluminação de lâmpada de LED, né? Condomínios murados, né? Quer dizer, infelizmente, o nível de irregularidade já está atingindo a classe média, né? Que vai lá, né? Compra um sonho da casa própria, né? Com prestações a perder de vista, muitas vezes, se não quase a totalidade, conscientes de que estão fazendo errado, né? E na esperança de que a corrupção de Estado, né, a leniência, como é que a gente pode chamar isso? A demagogia política, né, dê cobertura a esse mal feito, né? Não dá mais para a gente tolerar isso, porque isso diz respeito à nossa própria saúde. Nós, hoje, né, temos um trabalho enorme aqui de tentarmos convencer a população de fazer uso de água de reuso, de chuvas, né? E as pessoas não gostam porque diz que a água é suja, né? E, no entanto, abre a torneira e toma uma água, né, que, se elas vissem de onde vem, ficariam assustadas, né? E como é que fica, secretário, esse trabalho posterior, né, do desmantelamento, acho que é desfazimento, né, que é o termo que vocês usam, né, de todas aquelas construções irregulares, para que isso não volte a ocorrer? Porque aí já não é uma coisa que compete à prefeitura, existe um trabalho de parceria com o governo do estado por meio da Polícia Militar, né? Nós fazemos sobrevoos de helicóptero, né, constantemente, a Polícia Militar já faz esses voos, vários deles a gente participa. Temos hoje um sistema de drones também para poder fazer o monitoramento. Várias das áreas, para você ter uma ideia, a média de retorno, de retomada de ações irregulares em áreas que nós já desmanchamos é da ordem de 20%, né? Ou seja, tem que haver ainda uma ação de fiscalização para poder retirar, principalmente fazer um trabalho de rescaldo, né? Mas nós temos conseguido bastante sucesso graças ao aumento da nossa capacidade de fiscalização pós-operação. Mas o nosso enfrentamento não é propriamente na fiscalização à retaguarda. É o fato de nós estarmos tratando de uma ação agressiva de especulação imobiliária sistemática, alcançando e conquistando essas áreas de mananciais. Então, é um trabalho que eu costumo dizer que é uma guerra de duas frentes. A frente da retaguarda, aquilo que a gente deixa para trás, a gente tem que enfrentar dois problemas. Primeiro, a fiscalização, né? E, segundo, a judicialização. Infelizmente, ainda há um grande problema, que é o que a gente chama de lawfare, a guerra legal, né? Você tem uma ideia, Mauro? Quando a gente chega para fazer o desfazimento, né? O primeiro inimigo, digamos assim, que encontramos no local é o advogado das associações. Muitas vezes ele já está lá, parece que ele adivinha, né, que estaremos lá, né? E, mais incrível ainda, ele já vem com liminar, né? Ou seja, ainda tem algum juiz que, de madrugada, né, talvez sabendo que a gente vai lá, ainda dá o liminar, né? Então, isso, geralmente, o que acontece? Nós conseguimos fazer o desfazimento das áreas que não estão ocupadas, notificamos aquelas casas que já têm moradia, né?
e entramos numa zona de conflito com aquelas áreas que a defesa, né, diz que estão sendo ocupadas e que nós constatamos que não estavam, né? Então, esse é o rescaldo que a gente deixa para trás a cada operação. É complexo, porque nós estamos tratando de um conflito que nós denominamos chamar conflito assimétrico, né? É um conflito que envolve o que nós entendemos por interesses difusos, né? E que envolve essas demandas todas sobre as quais nós já nos manifestamos, né? Não é fácil, e o que é pior, quando vem o viés ideológico, então, os movimentos de moradia, movimentos sociais, a coisa ganha um fôlego que não tem qualquer funcionalidade ou benefício para o meio ambiente, né? Mas qual que é o sucesso, o índice de sucesso ali na questão judicial, na questão da responsabilização? Porque nós temos leis, né? Tem a lei específica da represa Billings, tem a lei específica da represa do Guarapiranga, ou seja, a operação acontece, tem um advogado lá com uma liminar, o advogado está lá esperando com uma liminar, mas peraí, existe uma lei, então o juiz olha de que forma isso? Ele tá infringindo a lei e o juiz está dando a cobertura? Pois é, nós temos conversado muito com os nossos procuradores, conversamos sistematicamente com o Ministério Público e já estamos conversando com os juízes de primeira instância. Geralmente, nós conseguimos solucionar todos esses problemas no tribunal, mas ainda na primeira instância, você tem alguns magistrados que ficam sensibilizados com a petição inicial, né? O advogado vai lá, mostra a petição inicial, diz que é de uma associação de moradores de tal região, aí mostra as casinhas, o sujeito em situação miserável, fala que aquilo é o sonho, que não pode ser demolido desse jeito, e, na verdade, vende um quadro para o magistrado que vai decidir sozinho, né? E, naquele momento, a gente tem que se lembrar que o poder público não está presente, não sabe da ação, né? Não foi notificado, ou seja, a versão que é posta frente ao magistrado é unilateral, e, às vezes, por precaução, às vezes sensibilizado, o juiz cai, né, na história e dá uma liminar, falando, olha, não destrói as casas, ou então, às vezes, até enumera, ó, tais e tais imóveis não devem ser tocados. Tal. E, com isso, quando vem o enfrentamento na área do teatro de operações, quando está se fazendo desfazimento, isso instiga demais ocupantes ou interessados, né, a também protegerem o que é seu, fazendo aquela velha afirmação, olha, se não derrubou de fulano, por que vai derrubar o meu? Entendeu? Aqueles problemas que acabam gerando conflitos, você deve imaginar, os mais variados, né? E vamos ser sinceros, Paulo, é muito difícil, você faz um desfazimento, vem a pessoa chorando, poxa, investi tudo aqui, estou morando de favor na casa da vizinha, tal. São versões tristes, e você vê o seguinte, se você não toma uma atitude de autoridade, né, você acaba se sensibilizando com algo que vai permitir que muito mais pessoas terminem vitimizadas, né, por conta desse tipo de atitude criminosa de especulação imobiliária em áreas de mananciais, né? Inclusive a população como um todo, que perde a sua fonte de abastecimento, né? Então, é aquela velha história, é o momento em que o Estado precisa se fazer presente e precisa ter uma decisão muito firme, muito dura e muito justa, né, em prol da defesa de um interesse que é de todos, né? Não é fácil, mas a gente tem feito um trabalho que tem sido muito festejado nos meios governamentais, na área ambiental, na área de segurança pública e até mesmo pelos moradores hoje instalados e consolidados na área de proteção dos mananciais, posto que agora eles estão sentindo na pele o que é ver o entorno de onde eles moram ser devastado, né? Então, a gente tem conseguido, com esse tipo de atuação, um engajamento da população muito grande. Programa Gente que Fala no ar, hoje recebendo o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, feriado de 21 de abril, estamos aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias,
All TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Secretário Pinheiro Pedro, pois é, 21 de abril, um mês aqui já da nova estação, do outono, né? A gente deixou um verão para trás bastante chuvoso, a época em que acontecem aqueles grandes tormentos, os maiores tormentos para o paulistano, que são as inundações, ali dos temporais de final de tarde, né? Muito bem, o plano preventivo de chuvas de verão de 2023 deu um bom resultado? Foi bem sucedido, secretário? Olha, nós enfrentamos o pior período de chuvas dos últimos 5 anos e tivemos uma morte registrada, né? Ou seja, do ponto de vista de sucesso, eu posso dizer que o Plano Preventivo de Chuvas de Verão enfrentou muito bem um evento extremo, extremamente danoso, não só para São Paulo, mas para várias outras cidades na região sudeste do país, né? Vamos comparar do ano de 22 e 23, porque o nosso período de verão é de 22 a 23, né? Com outras cidades no mundo. Nova York, no verão de 22, teve inundação e sofreu com a morte de 41 pessoas. Lisboa ficou embaixo d'água no verão. Londres ficou embaixo d'água no verão. Morte de dezenas de pessoas em Lisboa e em Londres. Milão teve morte também de mais de uma dezena de pessoas que ficou embaixo d'água também no verão. Kentucky, nos Estados Unidos, também. China teve enormes problemas de chuvas também no verão. Índia e Paquistão sofreram desastres com mortos que se contam às centenas, né? Inclusive, Melbourne, na Austrália, também teve problemas de ter ficado embaixo d'água. Paris ficou embaixo d'água. Então, o que sofremos em São Paulo está na rota, né, dos desastres e eventos extremos ocorridos entre 22 e 23. Desses eventos todos, nós, em São Paulo, somos os que tivemos o menor índice de danos materiais efetivos para a população, né? Principalmente com referência a vidas. Nesta comparação, nós podemos dizer que o que sofremos em São Paulo, nós conseguimos um grande avanço no que tange à organização dos planos preventivos de chuva de verão. Nós já tínhamos tido o melhor índice de resolução de danos de 21 para 22, né? O melhor índice em 18 anos, e conseguimos repetir, né, esse índice baixo de danos com a pior chuva dos últimos 5 anos, agora de 22 para 23. Deus queira, né, que a gente consiga aperfeiçoar ainda mais o nosso sistema de plano preventivo de chuvas de verão. Esse aperfeiçoamento do plano preventivo de chuvas de verão, secretário Pinheiro Pedro, ele passa por uma conversa, por um planejamento, evidentemente, com os municípios vizinhos. É preciso pensar isso de forma metropolitana. A gente tem do lado aqui Guarulhos, Osasco, Taboão da Serra, o ABC, enfim, está todo mundo junto, né? E onde chove lá em São Bernardo, vem desaguar aqui também, enfim. Então é preciso pensar isso de forma metropolitana? Eu acho que é o grande desafio do governador Tarcísio. Seria necessário nós fazermos um plano metropolitano de prevenção de chuvas de verão. Você tem uma ideia? Como coordenador geral do plano, eu fui vistoriar as áreas pessoalmente, né, em todas as zonas periféricas da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, vou te dar um caso específico, para não ficarmos em vários, né? Mas, por exemplo, lá no Itaim Paulista, que faz divisa com Guarulhos, você pega o banhado do Rio Tietê, ali, e você vê, do lado da cidade de São Paulo, o nosso piscinão, que já está formatado, o sistema de contenção de enchentes montado também com o DAIE, né? E as ocupações, mesmo as irregulares, sendo equacionadas. Aí você olha o outro lado do rio, né? E por onde o rio segue, né? Na região de Guarulhos, você vê entulho sendo jogado diretamente no leito do rio
e as ocupações irregulares se processando em cima do entulho. Você imagina, né, que o resultado disso é inundação em larga escala, inclusive para o lado de São Paulo, né? Então, o que nós vemos é que há um descontrole territorial que varia de município para município, aonde todos perdem, né? Uma outra questão grave é o assoreamento, né, que está ocorrendo hoje em vários dos nossos rios, principalmente os intermunicipais, que são de tutela e de controle das entidades estaduais, como é o caso do DAE, como é o caso da EMAI, né? E há uma preocupação que nós já transmitimos ao governador Tarcísio também, com referência à necessidade sempre de se fazer um trabalho de rebaixamento de calha, de limpeza, né, para que a inundação também não extravase. É um trabalho complexo que envolve também outras secretarias do município de São Paulo, né? O PPCV ele é coordenado por nós, mas as execuções dos programas, dos planos, das obras, é a cargo das demais secretarias, né? Secretaria de Infraestrutura Urbana, CIUB, que faz as obras de contenção de enchente, que faz as obras dos nossos piscinões e polders, que reservam as águas, evitando que as enxurradas provoquem inundações, né? E também a Secretaria de Subprefeituras, além das administrações regionais, dentre outras secretarias importantes, que é de assistência social, de direitos humanos, que fazem o trabalho de assistência às pessoas desabrigadas. É um trabalho bonito de se ver, porque envolve muita dedicação dos funcionários, tá? E um período de muita tensão, em que ficamos ali conectados 24 horas por dia, principalmente quando há as precipitações de chuvas, atentos às alterações e aos níveis dos reservatórios e dos nossos rios e córregos, todos eles monitorados ponto a ponto e online pelo nosso sistema do PPCV. Todo o trabalho realizado, secretário Pinheiro Pedro, é chover no molhado, enfim, dar murro em ponta de faca, quando a gente não consegue ver a destinação correta do lixo, porque o lixo é o principal causador disso tudo. Enfim, então é difícil educar a população, não vamos culpar a população, mas, enfim, a gente vê que as coisas não estão caminhando bem nesse sentido. O pior é que, assim, envolve todas as classes, né, Mauro? Você veja que o prefeito Ricardo Nunes foi surpreendido lá com um alagamento na rua, foi lá verificar o que era, bueiro entupido, né? Então, os bueiros são entupidos, muitas vezes bueiros entupidos com lixo jogado na rua, né? Quase sempre, né? Isso, quando não, bueiros cimentados, porque as empresas de construção civil constroem os prédios e resolvem limpar o cimento dos seus locais de obra, jogando aquela água cinza, né, que vai para dentro dos bueiros, e aquilo cimenta o bueiro, literalmente. E o que acontece? Não dá a vazão necessária, provoca os alagamentos. No ano de 23, no ano de 22 para 23, no ano passado, nós conseguimos, nós recolhemos 155 mil toneladas de resíduos de entulho, de objetos que vão desde geladeira até automóvel, passando por sofá, as coisas mais inimagináveis que você puder imaginar, tudo, né? Jogado em córregos, galerias, né? E rios. 155 mil toneladas. Eu não estou dizendo do que é recolhido diariamente pelo nosso sistema de coleta de lixo, né? É o que está sendo jogado pela população, muitas vezes ao lado da própria casa, né? Então, falta, sim, educação ambiental, e é algo com o qual estamos nos preocupando muito. Nós precisamos fazer um grande programa de conscientização e também um programa que está sendo hoje desenvolvido pela Prefeitura, que é o de retirada da população das áreas de risco, principalmente a que denominamos risco 4, né? Que são as piores. Programa Gente que Fala no ar. Nossa conversa hoje com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro.
Programa Gente que Fala, sempre, todos os dias, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Uma das novidades da Secretaria é o Plano Novos Centros de São Paulo, que tem como objetivos reduzir o tempo de deslocamento, economizar energia e fixar o cidadão paulistano em seu bairro com boa qualidade de vida, sustentabilidade e resiliência climática. Já começou? Como é que é esse trabalho, secretário? Bom, o plano agora é de seca, você está dizendo, né? O Plano Novos Centros, né? Você... Desculpa, eu ouvi sim. seca. Eu vou te falar Novos centros para manter a população nas suas localidades, né? Porque o período agora que nós vamos entrar é o período de estiagem. Portanto, a gente já vai entrar agora com o período de prevenção de eventos de seca. Tem incêndios, tem uma série de áreas, né? Mas então vamos a ele primeiro. Vamos a ele. Envolve também essa questão dos novos centros. Junto com esse trabalho que a gente fez na época de chuvas e agora nós vamos continuar fazendo na área de secas, né? Nós temos um trabalho, um programa que nós desenvolvemos que é parte do nosso conceito de gestão. Nós adotamos para a Secretaria de Mudanças Climáticas da Prefeitura o conceito que denominamos de cidade integrada. Dentre os pontos de cidade integrada, nós utilizamos o conceito de cronourbanismo. O que isso significa? São Paulo, você sabe melhor que ninguém, irmão, não é uma cidade com um centro só. É uma cidade com vários centros, ela é policentrada. E nós temos centros comerciais até muito vigorosos nas zonas mais periféricas da cidade, né? E zonas que, inclusive, cujos centros atendem outras cidades próximas. Então, eu costumo dizer que nós não podemos chamar de periferia as áreas de franja da cidade de São Paulo que fazem contato com outras cidades, todas elas inseridas, né, na região metropolitana de São Paulo, que é formada por 39 municípios. E nós estamos no centro. Então, em vez de denominarmos isso como periferia, a nossa ideia é falarmos em novos centros e em novas centralidades. O que fizemos? Começamos a pegar alguns bairros importantes que são periféricos, buscamos o apoio das escolas, das universidades locais, né, para poder desenvolver um trabalho junto às subprefeituras de identificação dos pontos de comércio, das áreas de habitação e das bacias hidrográficas, ou das microbacias ali existentes, né, os córregos e rios e tal, de maneira que a gente possa equacionar 3 problemas graves. 1, a ocupação irregular nas áreas de risco. 2, a regularização necessária do comércio local. 3, a regularização fundiária para os moradores. Se nós começarmos a resolver isso nesses bairros, nós vamos permitir que estas áreas se desenvolvam de maneira sustentável e fixem melhor os habitantes na mesma região, na própria região, de maneira que o indivíduo possa ter acesso aos serviços todos necessários, inclusive ao seu local de trabalho e estudo, no raio de 15, 20 minutos, né, de entorno do local onde vive. Esse é o que nós podemos chamar de cronourbanismo ideal, né, em que o indivíduo não precisa, como hoje, se deslocar lá do Itaim Paulista para a zona oeste da capital, fazendo aí um percurso de 15, 18 quilômetros, ultrapassando 2 horas de percurso, às vezes, e sofrendo variações de temperatura de até 6 graus na mesma cidade para ir trabalhar e depois voltar, né, no final do expediente para a sua casa distante. Essa forma absolutamente desumana que nós temos em nossa cidade, ela pode ser corrigida com uma visão policentrada da cidade. E isso contribui para a melhoria da nossa resiliência climática, para a adaptação da cidade às mudanças do clima e também para a redução das emissões atmosféricas que contribuem globalmente com os efeitos do clima, né?
É esse o conceito de novos centros, novas centralidades que estamos começando a aplicar na cidade, Mauro. Vamos dar alguns exemplos, não é, secretário, desses novos centros. Vamos pegar, por exemplo, a Zona Sul. Temos lá o Largo 13 de Maio, é o grande centro ali de Santo Amaro, que está numa franja da cidade. E outra, Santo Amaro, aquilo que eu costumo dizer, vem o pessoal de Portugal e fala assim, puxa, nós precisamos verificar como é que está a situação de resíduos na cidade de São Paulo, nós temos um bom exemplo em Portugal. Eu falei, bom, Portugal, com esse sistema, cabe em Santo Amaro. Então, isso dá ideia dos números estratosféricos da nossa grande cidade de São Paulo, né, Mauro? Tudo é grande, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje? Vamos pensar. A gente faz as operações integradas de defesa das águas na região de Santo Amaro, que é uma região de mananciais. Nós temos que trabalhar também com essa visão de policentralidade. O indivíduo, você tem uma ideia, nós temos quase 35 mil ciclistas na cidade de São Paulo, quase todos concentrados na zona sul da cidade, na região de Santo Amaro, Parelheiros, aquela região, para lá, né? É muito interessante nós vermos que essa região é a mais desprovida de ciclovias. E aqui tem o maior número de gente que se desloca ou a pé ou de bicicleta para chegar em algum ponto de ônibus, né? Para poder pegar a condução e chegar no centro da cidade para trabalhar, né? Então, esse olhar que a gente está tendo agora de policentrismo e de melhoria das condições bairro a bairro tem muito a ver com o que está sendo hoje propriamente proposto pelo nosso prefeito Ricardo Nunes, que é um indivíduo que veio da periferia. O Ricardo veio da região sul de São Paulo, Parelheiros, Santo Amaro, Interlagos, né? Ele trabalha com olhos postos para essas regiões, né? E, portanto, o que estamos fazendo hoje é conduzir a nossa política climática dentro desta visão que o prefeito tem, né, de governar voltado para a periferia da cidade. Agora, secretário Pinheiro Pedro, com este conceito, né, de novos centros, de policentrismo, e que a gente imagina, a gente pressupõe, evidentemente, que tem que haver uma descentralização da administração, e aí a gente entra no trabalho das subprefeituras, porque elas é que estão ali próximas e com o olho exatamente na necessidade de cada região. O prefeito Ricardo Nunes, ele mudou alguma coisa na autonomia das subprefeituras para esse trabalho ser realizado? Isso é a grande discussão do momento. Eu acho que o prefeito Ricardo, com esse último episódio de chuvas, ele percebeu da importância de aumentar a autonomia das subprefeituras, né? E ele tem procurado fazer isso. Para você ter uma ideia, ele já estabeleceu agora um sistema de verbas destinadas para cada subprefeitura vinculada a metas locais, né? Já é um primeiro passo, né, no sentido de buscar essa descentralização administrativa. Nós temos 32 subprefeitos na cidade de São Paulo, né, Mauro? Então, são 32 cidades, né? Tudo muito superlativo por aqui, secretário Pinheiro Pedro. Para a gente falar agora do Confrota, o Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frotas Alternativas Mais Limpas. É o último tema aqui da nossa conversa. Como é que anda esse trabalho, secretário? Bom, esse é um trabalho de fôlego. Você sabe que a nossa frota de ônibus da cidade de São Paulo é a maior frota do mundo. São 14 mil ônibus que nós temos hoje na cidade, né? Pelo menos 12.300 circulam diariamente, né? Então, é um volume de poluição gerado pelo uso do ônibus a diesel muito grande. Pra você ter uma ideia, nós temos 8 milhões de veículos na cidade de São Paulo, emplacados, né? Eles fazem com que as emissões de gás de efeito estufa em nossa cidade superem a barra dos 60%, né? Chega próximo a 70% do total que é gerado de gás de efeito estufa em nossa cidade. Mas veja que interessante, Mauro, 50% dessas emissões vêm dos ônibus. Então, o primeiro foco do nosso comitê de gestor de transição da frota na cidade de São Paulo
é com a frota de ônibus. Nossa meta, 2.600 ônibus elétricos até 2024. Nós já temos 219 circulando, 1.110 encomendados até 2024, mais 430 que já estão na boca para serem também adquiridos. Então, a ideia nossa é atingir a meta até 2024 com a eletrificação de grande parte da frota. Neste período, nós tratamos de fazer com que esta frota fosse construída no Brasil. A ideia original, antes de chegarmos à Secretaria de Mudanças Climáticas aqui, era adquirir os ônibus e não interessa de onde viessem. Nós entendemos que São Paulo deve muito aos brasileiros que aqui vieram para integrar o grande parque industrial, né, que a região metropolitana de São Paulo possui e que é uma das razões de ser do PIB brasileiro. Então, nós precisamos prestigiar esse parque, razão pela qual esses 1.110 ônibus já encomendados, por exemplo, e mais os 450, estão sendo adquiridos da indústria nacional, né? Isso é muito importante, né? Não eram aqueles ônibus monoblocos chineses que estavam aí orientados inicialmente para vir. Nós conseguimos, por meio dessa gestão que implementamos na Seclima, de buscar, né, facilitar com que nosso objetivo fosse cumprido pelas concessionárias, né, com o apoio da Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes estabeleceu, inclusive, um novo sistema de apoio aos concessionários para essa eletrificação, e nós vamos tê-la. Ao par disso, nós estamos buscando também outras matrizes energéticas tecnologicamente avançadas. Estamos de olho no hidrogênio, né? Estamos de olho na gaseificação também, porque nós temos condição de alimentar os ônibus também com gás natural, né? Com biometano em especial, e também estamos buscando métodos de melhoria das condições mecânicas dos ônibus a diesel, para que eles também reduzam sensivelmente as emissões. Então, isso tudo hoje está sendo acompanhado, e inclusive também com os relatórios referentes à redução das emissões das nossas frotas todas, né? Secretário Pinheiro Pedro, nosso tempo agora esgotado. Apenas 15 segundos para a sua mensagem final, sua despedida, por gentileza. Olha, estamos sempre atentos ao clima, né? E queremos manter esse bom clima, principalmente com os nossos ouvintes, com os nossos assistentes, né? E com gente que fala, né? A gente que fala também fala do clima, não é isso, Mauro? Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Muito obrigado pela oportunidade dessa sua entrevista, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, nessa edição de 21 de abril, feriado nacional, aqui no programa Gente que Fala. A gente coloca um ponto final nessa edição, realização sempre da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente fica por aqui, portanto, a gente volta na segunda-feira pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Você fica agora aqui na programação da Rádio 365 com o Lucas Neto apresentando o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira ao meio-dia. Tchau, tchau.